Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu espero que esteja tudo ok com a iluminação, com tudo, porque minha câmera deu uns problemas que ela tá muito péssima, então eu espero que esteja dando tudo certo. Mas é um vídeo que vocês me pediram muito, que é o vídeo de eu contando pra vocês como foi a minha experiência no ensino médio, como foi meu primeiro ano, meu segundo ano, meu terceiro ano, como eu estudava, como foram minhas notas, se eu fui bem, se eu fui mal. Então, hoje eu vou estar aqui contando pra vocês como foi a minha experiência e dando algumas dicas pra você que vai aí enfrentar o ensino médio agora, ou que tá no terceiro ano, tá no segundo, enfim. Pra você que tem alguma dúvida ou quer saber realmente de curiosidade como foi o meu ensino médio. Eu vou falar bastante nesse vídeo, porque é um vídeo mais de conversa mesmo, então não vai ser um vídeo tão editado, mas eu vou procurar colocar aqui pra vocês algumas fotos, né, do período que eu estiver falando, pra vocês darem uma contextualizada. Eu espero que fique bem legal esse vídeo, porque vocês me pediram bastante, e eu acho que é um vídeo que eu vou poder ajudar bastante gente, assim. Então, vamos lá. Pra quem não sabe, só colocando aqui um aviso, eu formei em 2015 no ensino médio e eu faço psicologia hoje, então eu já tô na universidade e vou lembrando pra vocês como foi meu ensino médio, porque não tem tanto tempo, né, gente? Vamos lá. Primeiro ano do ensino médio foi em 2013 e foi um ano, assim, muito bom na minha vida. Em questão de estudo, vamos começar. É um ano muito difícil, primeiro ano do ensino médio, muito difícil. Algumas escolas eu ando percebendo que andam colocando química, física no nono ano pra não ter esse choque tão grande. Mas é um choque, é um baque quando você entra no primeiro ano, porque é bem mais difícil, o ritmo das aulas muda. No meu caso, as apostilas mudaram, assim, tipo assim, o ritmo das apostilas, como era dada a aula. Então, assim, é muito diferente. Começa com esse foco mais no vestibular, no Enem. Então é um ano bem difícil. Eu não sei como vai ser o ensino médio agora, porque eu acho que mudou, né? Mas eu tô contando como foi pra mim na época que era, sabe? Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas eu levei um choque principalmente com química e física. Física, principalmente. Química eu ia bem. Mas física foi uma coisa que, assim, me atormentou no primeiro ano. Porque eu sou muito péssima em exatas. E, assim, eu não gosto mesmo. É ruim de estudar, não gosto. Mas foi difícil, viu, gente? Física, bom com meu coraçãozinho no primeiro ano. Mas o que eu fazia? Eu fazia muita, assistia muita videoaula, principalmente do Me Salva. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. O Me Salva realmente me salvou no primeiro ano. Eu passei, eu não peguei recuperação nem nada, acho que nenhuma matéria, mas física, assim, eu fiquei muito, assim, com medo mesmo. Tanto que eu não lembro mais nada de física. Quando eu cheguei no terceiro ano pra rever, eu não sabia nada de física nem no primeiro nem no segundo, porque é uma coisa assim que não entra na minha cabeça, realmente, é muito difícil pra mim. Mas química foi tranquilo, as matérias de humanas, eu sou muito boa em humanas, então assim, eu fechava as coisas, estava tudo ok. E outra coisa do primeiro ano, eu vou falar sempre do o ano assim, no meio acadêmico. E o ano, como foi pra mim pessoalmente, e como eu acho que também são mudanças que vocês vão enfrentar, se vocês ainda estão por vir. Primeiro ano é um ano que você amadurece um pouco, sabe? Não amadurece, mas assim, amadurece, mas é o ano que eu acho que você realmente vira adolescente, primeiro ano. É um ano bem difícil, assim, em questão de lidar com você mesmo, que você tá crescendo e algumas coisas você ainda não sabe lidar, é bem complicado. Mas foi um ano que foi bem, assim, foi um ano muito bom pra mim, sabe? Eu fiz 15 anos no primeiro ano, então eu escolhi viajar. Eu fui pra Nova York com os meus pais. E pra quem me conhece sabe que essa viagem marcou minha vida, porque eu sou completamente apaixonada por Nova York e meu sonho é morar lá e tudo. Então foi uma coisa que marcou muito meu terceiro ano, meu primeiro ano. E também foi um ano que eu não era muito de sair, sabe? Não era muito de ir em festa e tudo. Mas eu comecei por causa das festas de 15 anos, tinha muita festa de 15 anos, então foi um ano bem cheio, assim. E eu fazia bastante vídeo pro YouTube no primeiro ano. Tem alguns ainda, eu vou tentar deixar ligado pra vocês. Mas
Foi um ano bem legal, o primeiro ano. E difícil, assim. Eu consegui sair bem, mas física ali doeu no meu coração. Muita gente fala que o primeiro ano é o ano mais difícil do ensino médio. Eu não acredito nisso, eu acho terceiro mais. Mas aí vai de pessoa pra pessoa. Mas é um ano que você tem que se adaptar, sabe? É o ano. Antes eu não estudava, até o nono ano, tipo, eu estudava, mas assim, sentar e pegar o livro, estudar horas, nunca tinha feito. No primeiro ano eu tive que, ó, ralar. Pegar, tipo, a apostila e falar, hoje eu vou sentar e vou estudar 3 horas seguidas. E fazia porque é bem, bem complicado. Então, o segundo ano, pra mim, é o ano mais fácil do ensino médio. É a questão de matéria mesmo. A matéria de física é bem mais fácil pra mim, a física do segundo ano que a física do primeiro ano. E era uma matéria que eu ainda tinha uma dificuldade. Eu tive dificuldade em matemática também. Eu acho que eu peguei uma recuperação no segundo ano, que foi em matemática. Na minha escola são 4 bimestres e eu peguei um, então. Mas tava tudo ok, gente. Eu passei bem e tudo. E foi um ano assim que eu comecei realmente a sair mais. Eu ia mais em festas, eu me divertia mais, sabe? Foi um ano que eu comecei realmente a sair e tudo. E foi um ano muito bom. Exceto o fato de que eu me deixei levar por opiniões de várias pessoas e por medo também. E parei de fazer vídeos pro canal no segundo ano. Eu não me arrependo, porque eu acho que não dá pra se arrepender das coisas, porque eu gosto de como eu tô hoje, sabe? Eu acho que pra eu estar como eu sou hoje, tudo que aconteceu no passado teria que acontecer, sabe? Mas eu parei no início do ano de fazer vídeos pro YouTube. E assim, eu acho que isso me deixou aproveitar mais, sabe? Porque, querendo ou não, eu levo isso como um trabalho. E eu tava querendo focar em outras coisas da minha vida, sabe? Então nesse ponto foi uma coisa positiva. O único ponto foi que o motivo realmente não foi esse, foi porque eu tinha vergonha e tal. Mas agora já tá resolvida essa parte da minha vida. Obrigada, terapia. Mas é sério agora. Foi um ano bem diferente, assim, do meu primeiro ano. Mas eu ainda estudei bastante. Foi um ano, eu acho que foi o ano que eu comecei a fazer simulado no primeiro, mas no segundo começaram mais, assim. Eu participei da Olimpíada de História do Brasil. É muito legal. Se você tá aí no ensino médio, fala com seu professor de história, porque é muito legal. Se você como chama? Se você gosta de história, é uma coisa incrível e eu amo história, então foi uma experiência bem legal acadêmica que eu tive no segundo ano. O que mais no segundo ano? Química. Química eu tive que estudar bem mais também, porque mudou o professor, é um professor que eu amo, então as aulas eram mais pesadinhas. E mudou, no meu caso, eu não mudei de escola, eu fiz ensino médio na mesma escola que eu fiz todas as minhas outras séries. Mas aí teve uma mudança de material didático e foi um material didático bem mais pesado. A minha escola é focada em Enem, essas coisas. Era, né? Porque eu não tô mais na escola. Mas mudou, então eu tive que reaprender a estudar porque era um material didático que eu não tinha conhecimento. O outro que eu usava desde a primeira série, então era uma coisa que fluía mais. Então eu tive que ter esse conhecimento, aprender mesmo a lidar. Mas tudo ok, gente. Foi um ano ótimo, eu consegui ir bem nas matérias e tudo. Então, o segundo ano foi isso. Não tem muito mais o que falar do segundo ano. Eu acho que metade desse vídeo vai ser pra falar do terceiro. Porque no terceiro foi aí que as coisas começaram a apertar, não é mesmo? Então vamos lá. Terceiro ano. Terceiro ano é intenso. É tipo um dos melhores anos da sua vida. É um ano que você vai ter que lidar com despedida, você vai ter que lidar com foco, porque você vai ter que focar muito mais, porque é um ano super difícil. É um ano que ao mesmo tempo que você quer focar, você quer sair, você quer, tipo, sabe? É um ano bem difícil, bem difícil. Como foi o meu terceiro ano? Minha escola é muito apertada, então eu tinha aulas na parte da manhã e 4 vezes na semana eu tinha aula na parte da tarde. 3 dias eram para a escola e um dia eu fazia um curso de redação separado da escola. Então eu ficava aí 4 dias na semana, de manhã e de tarde, estudando. Qual foi o problema? Eu ficava esgotada das aulas e eu não conseguia estudar em casa tanto assim quanto eu deveria. E eu coloquei na minha cabeça que eu não sabia o que eu queria, então assim, que eu ia usar o meu terceiro ano pra aproveitar com os meus amigos, pra poder, sabe,
aproveitar a escola, aproveitar tudo, porque eu tava sentindo muito de ter que ir embora. Então, foi um ano que eu aproveitei demais. Eu estudei também muito, tá, gente? Não coloquem essa ideia na cabeça que eu estudei bastante. Tanto que eu tive um resultado super positivo no Enem. Eu estudei muito redação, foquei bastante nas matérias que eu tinha dificuldade, mas mesmo assim, foi um ano que eu peguei algumas recuperações, principalmente nas 3 matérias que eram mais difíceis pra mim, que é Química, Física e Biologia. Mas assim, eu realmente foquei, eu ia em todas as aulas à tarde, sabe? Não matava aula, não fazia nada. Eu estudava, fazia resumo. Foi um ano assim que eu estudei muito, mas que eu não fiquei só nisso, sabe? Eu procurei estudar bastante, mas também aproveitar meus amigos, aproveitar assim, porque é um ano de despedidas, né? Muita gente fala que continua, né, a mesma coisa depois que o ensino médio. Gente, não continua. Com a falta de convivência, você vai acabando deixando de ver algumas pessoas que você gosta muito. Isso é muito triste. Então, assim, é um ano que, sabe, aproveita sua sala. E era uma sala, uma turma, que eu tava junto, tipo, desde a primeira série. Então era muito, muito difícil separar deles, entendeu? Então eu falei, não, eu vou aproveitar, sabe? Então eu aproveitei, fui em várias festas, teve Porto Seguro, que a gente fez a viagem de Porto Seguro, teve a minha festa de formatura no 3º ano também. E eu também, no 3º ano, não conheci meu namorado, mas assim, comecei a namorar meu namorado, que é meu namorado até hoje, e eu amo muito ele. Vou botar uma fotinho aqui pra vocês. Mas foi o ano que a gente começou a namorar, e então foi um ano muito especial pra mim, porque foi um ano que eu aproveitei com as minhas amigas, aproveitei com meu namorado, aproveitei com minha turma que eu amo. Então, assim, foi muito, muito legal o 3º ano. Mas em questões, assim, acadêmicas, como eu fazia pra estudar? Eu não conseguia estudar dia de semana depois de aula à tarde. Não conseguia, porque eu chegava às 6 horas da tarde e eu tinha que acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte e eu ficava esgotada. E aí, sério, posso contar quantas vezes eu chorei de cansaço, chorei de esgotamento. Então o que eu fazia? Eu fazia depois da aula, à tarde, eu gostava de pegar os livros e estudar, tipo assim, coisas que eu tivesse mais facilidade. E eu deixava os fins de semana, eu estudava as coisas que eu tinha mais dificuldade. E eu sou uma pessoa que eu deixo realmente as coisas pra última hora, então eu fui deixando realmente pra última hora, sabe? As matérias que eu tinha mais pesadas, assim, eu estudava na véspera da prova, que é uma coisa que eu não recomendo, mas eu fazia, enfim. Mas assim, fazer muito resumo me ajudou bastante. Refazer prova do Enem, eu refiz bastante. Refazer redação, que já caiu no Enem. Redação eu tive todo um método para estudar. E eu fui muito bem na redação do Enem. Orgulhinho, porque eu usei bastante. Eu tirei 980, até 1000, eu tirei 980. E foi um tema que eu gostei bastante, porque era um tema que eu já tinha feito redação na escola. Então é um tema que eu consegui aprofundar e eu acho que ficou bem legal a minha redação. E eu estudei bastante redação, tive bastante dificuldade com química, foi a matéria que eu tive mais dificuldade no 3º ano. Porque o que acontece? O 3º ano, pelo menos na minha escola, é uma revisão do 1º e do 2º ano e tem ainda as matérias que são próprias do 3º ano. Então você vê tudo em um ano. A carga horária de aula é muito maior. Você acaba não conseguindo focar nas matérias, como assim? Você tem aí várias matérias para estudar, mas eu não consegui focar muito, porque era tanta coisa para estudar que eu ficava muito perdida. Então, hoje, se eu tivesse no 3º ano hoje, eu estudaria de uma maneira diferente, sabe? Eu acho que eu dividiria melhor o meu tempo, porque foi bem difícil conseguir fazer tudo. Mas eu acho que eu fui bem, assim, sabe? Então, depois do Enem, eu ainda tive aula depois do Enem. Foi aí que eu foquei pra escola mesmo, porque nos meses antes do Enem, eu foquei no Enem, que é diferente, tá, gente? Porque eu fui estudando as matérias que mais caíam no Enem, e eu deixei a desejar nas provas da escola. Então, assim, eu tive que correr atrás depois do Enem. Eu ia na aula à tarde, tipo, ninguém ia na aula à tarde depois do Enem, eu ia, pra poder tirar dúvida com o professor. E passei direto. Estou aqui hoje na faculdade. Pra quem me pergunta como foi meu Enem, eu fui muito bem surpreendentemente, matemática é uma matéria que as pessoas costumam ir muito bem no Enem. E eu fui muito bem em matemática. Está a dúvida no ar, né? Não é mesmo? Mas matemática e a minha redação, que eu tirei 980,
Eu fiquei decepcionada, eu lembro, com a minha nota de linguagens, porque eu não fui muito bem. Mas a vida continua. Eu tirei uma nota bem legal. Eu passei por 3 cursos, mas eu escolhi psicologia. E já tem um vídeo aqui no canal contando pra vocês, que chama Formei e Agora, que é um vídeo que eu falo como é formar no ensino médio. Porque é difícil, viu, sair do ensino médio. Você sente como se... Cara, o que eu vou fazer agora na minha vida? Porque você fica 3 anos... Você fica a sua vida inteira tendo uma ideia, sabe? Ah, ano que vem eu vou pro primeiro ano, ano que vem eu vou pro segundo ano. Você tá no terceiro ano, você fala tipo assim, ano que vem faça a mínima ideia. E eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar as coisas, que eu gosto de ter as coisas na minha cabeça, de como vai ser. Então... gente, é difícil, viu? É um momento muito difícil. E outra coisa que eu aconselho no terceiro ano, faça terapia e faça, como chama? Ai, gente, profissional, orientação profissional. Faz muita diferença pra você descobrir o que você quer, sabe? E não fica com a pressão de que você tem que saber agora, sabe? Deixa levar, uma hora vai aparecer pra você o que você quer fazer. Você não precisa tomar a decisão no terceiro ano, gente. Eu tomei a decisão, 2 decisões que eu não fiquei satisfeita e eu fui acertar na terceira. Então, assim, sério, fique tranquila. E se não for bem no Enem, gente, vocês têm a vida inteira pela frente. Vocês podem fazer o curso em 1 ano, não tem nada de mal em fazer curso em 1 ano. Então, assim, 1 ano, 2 anos, sabe? Se você sabe o que você quer, foca e vai, entendeu? Principalmente quem quer medicina, eu acho que é muito importante ter um foco e, sabe, não se sentir mal por não passar, porque uma prova não define sua vida, não define quem você é. Então, assim, fique bem tranquilo, tá? Então é isso, essa é a mensagem que eu quis trazer pra vocês nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque é um vídeo que vocês me pediram muito e eu espero que tenha atendido as expectativas de vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.